mesa, também todo mundo que está ligado conosco. A gente está aqui, como você bem disse, aguardando o Eurico Miranda, ele que desde ontem não é mais presidente. A partir de agora, ele é um administrador, um dos 3 administradores, junto com o Fernando Horta e também com o Júlio Brandt. Acontece que o Fernando Horta e também o Júlio Brandt eram esperados aqui pela manhã. O que foi informado para a imprensa, que eles se reuniriam em um local fora de São Januário e chegariam aqui juntos com um discurso afinado, digamos assim. Não foi o que aconteceu. Eles não vieram até aqui, agora o Eurico Miranda quem está chegando e daqui a pouco, como a gente está vendo aqui o pessoal chamar, é ele quem vai falar por aqui, então o ex-presidente do Vasco. O conselho vai se reunir na sexta-feira, na segunda-feira esse novo presidente deve ser apresentado. A gente vai posicionar aqui e em instantes deve estar voltando então com essas informações do ex-presidente e agora administrador Eurico Miranda. Lembrando que hoje a venda de ingressos foi suspensa, tanto aqui em São Januário quanto pela internet, para essa partida que acontece amanhã, a primeira do Campeonato Carioca, entre Vasco e Bangu, 7h30 da noite, aqui em São Januário. Mais um problema para os torcedores, hein, Benja? Até já! Então, a prioridade é tua aí, Carol. Eurico Miranda chegando aí, você dá um grito aí pra gente ouvir o que o presidente, agora é administrador, né? São 3 administradores do Vasco. Ô, Fábio Sormani, que situação estranha, né? Nós estamos hoje aí, dia 17 de janeiro, né? Quer dizer, os clubes já estão quase todos praticamente tudo certinho, né? Plantel, tudo que vai fazer, o caramba. E o Vasco não tem presidente, tá vendendo jogadores, ninguém sabe o que vai acontecer. O Vasco tem uma Libertadores aí já. Dia 31. Né? 15 dias, menos de 15 dias, 2 semanas. Não, o Vasco não sabe se estreia no Campeonato Carioca por causa do impasse da venda dos ingressos. Não, e aí, meu? O que vai acontecer com o Vasco? Isso tudo acontece porque, lamentavelmente, o Estatuto do Vasco prevê esse tipo de coisa, entendeu? O presidente encerra um mandato num dia e o presidente do Conselho Deliberativo tem mais alguns dias extras, que se excedem ao fim do mandato do presidente, para convocar a eleição do Conselho que vai definir o novo presidente. Ou seja, tem essa vacância aí de poder. E acontece exatamente isso que está acontecendo agora. Mas ela está acontecendo por causa da tal da urna 7, porque se o resultado tivesse sido aceito pelos candidatos, pelos que estavam disputando, homologava logo o resultado, o cara convocava o conselho imediatamente. Então, mas é o seguinte... Né? Como é que foi protelando? Não é... A urna 7 não tem nada a ver com essa demora? Não, porque o mandato do Eurico terminou segunda-feira. Sim, mas era quando o conselho deveria se reunir. Então, o conselho está previsto no Estatuto do Conselho, do Vasco da Gama, que ele pode, depois de 5 dias encerrado, pode chamar a convocar a eleição, entendeu? Então, é possível a vacância, mas também é possível que não exista a vacância se não tiver briga política. Se não tivesse essa briga política. Você tem razão também aí. Mas, assim, de qualquer maneira, é uma coisa muito bizarra, né? Total. Completamente, é bizarro, não pode. Aí é quando a gente pega outro dia o João Venturi foi lá no Vasco, que foi lá cobrir um protesto lá na porta do Vasco, o pessoal com faixas, fora Eurico, não sei o que, rapaz. Aí ele chegou pra mim, quando ele chegou na redação, encontrou comigo, falou, os caras do Vasco te amam. Eu falei, pô, verdade. Os caras te xingaram de tudo quanto é nome. Eu falei, pô, mas por quê? Aí um cara virou pra mim e disse, o Fábio Sormani é um filho daquilo. Ele conhece tão bem assim? Pô, é amigo íntimo lá de Bauru, então. É o Mirto Cego. Não fala... Olha, o Mirto Cego tem falado muito comigo. Não fala bem do Vasco. Aí tinha um outro cara do lado e falou assim, mas falar bem como? A situação que nós estamos. E nós estamos fazendo o que aqui em frente? Percebe? Então, quer dizer, é uma situação muito complicada, é uma situação ridícula. Há 15 dias, 2 semanas estrear na Libertadores. Ainda bem que o Zé Ricardo e o grupo de jogadores estão, me parece, alheios a tudo isso. Alheios a tudo isso, se preparando para a estreia na Libertadores. E nem estão treinando, né, Sormani? Não estão treinando em São Januário, estão treinando aqui em Vargem Pequena. Tem Vargem Pequena. Mas a situação do Vasco é surreal, mas não é surpreendente quando o nome do Eurico Miranda está na jogada. O Eurico Miranda, ele é assim, não é surpresa para ninguém que ele está atrelado ao poder e ele não vai sair tão fácil. Por mais que haja uma determinação da Justiça agora de 3 administradores, né?
É surreal. Imagina colocar Eurico Miranda, Fernando Horta e o Júlio Brandt. Na prática, isso funciona como? Os Vai caras têm que sentar imagina, na mesa. Na prática, seria isso. Ó, como é que nós vamos fazer? Vamos contratar quem? Na teoria é essa. É mais ou menos como... a prática não acontece. Acaba a eleição presidencial aqui no Brasil e até assumir o vencedor, o Lula, o Bolsonaro e o Alckmin se juntam e vão ser uma junta administradora do país. Gente, imagina, isso não tem caminho. O Brandt até chegou a se aproximar do Eurico, ele tentou pelo menos essa aproximação, para que ele pudesse talvez alinhar algumas coisas aí nesse processo aí que o Eurico deixaria o comando do Vasco para que ele assumisse o clube sabendo de tudo que está acontecendo. O Eurico se recusou. E antes da entrevista coletiva do Júlio Brandt, depois teve a outra entrevista coletiva do Eurico Miranda, tinha uma informação de que o grupo do Eurico Miranda teria se aproximado do Júlio Brandt para fazer uma transição. Mas essa transição seria de 1 ano. Ou seja, o Eurico Miranda queria ficar mais 1 ano no poder para depois fazer a transição para o Júlio Brandt. Sendo que a eleição... Porque o Júlio Brandt ele pode ser o presidente do Vasco, mas não há essa confirmação ainda, porque tem uma votação. São 300 conselheiros. Mas pela lógica, o que a gente viu... Mas aí no Vasco, Benja, houve um racha, Benja. Houve um racha do grupo do Roberto Monteiro, que é o Identidade Vasco, que apoiou o Júlio Brandt na eleição das chapas, mas que na eleição para presidente não há essa confirmação porque o grupo do Identidade Vasco não vai se aliar ao Júlio Brandt na direção executiva do clube. Mas só uma dúvida, existe a possibilidade do Eurico ganhar a eleição? Sim, existe a possibilidade. São 150 conselheiros natos, né, que têm direito a voto. São os vitalícios, né? Mais outros 150 conselheiros que foram eleitos agora. Desses 150 conselheiros eleitos agora, 30 são da chapa do Eurico Miranda e o resto, né, o restante, né, a maioria... da chapa vencedora, que é do Júlio Brandt com o Identidade Vasco. Mas houve esse racha... Mas esse Identidade Vasco tem quantos votos? Tem quantos conselheiros ali? Somando das 120 seria... O grupo do Júlio Brandt acredita que 73 votos eles têm garantido para essa eleição. 73 votos dos conselheiros que foram eleitos. Os 30... 73 no universo de 150... Por isso, então... tem os conselheiros, os vitalícios. O Eurico já tem 30, não é isso? O Eurico tem 30. Tem 30. Fora os vitalícios, né? O que pode mas aumentar. nos dá a impressão quem vai de decidir que... essa eleição são os Então vitalícios. não há uma garantia hoje de que o Júlio Brandt, na eleição da próxima sexta-feira, seja eleito. E nos dá a impressão que na sexta-feira ainda poderemos ter mais confusão, né? Então todo esse tumulto, a gente tem que ver... Sexta-feira ou lá é o dia D? É o dia D, é a eleição. Acabou. 8 horas da noite. É na sede aqui da Lagoa, né? É na sede da Lagoa. Não é em São Januário. Então vai ter eleição do presidente do conselho, conselho fiscal e, por último, do presidente do clube. Então há uma apreensão muito grande do próprio grupo do Júlio Brandt, que foi vencedor na eleição do ano passado, né? Caramba, que imbróglio, né? Mas na boa, Benja, o Eurico Miranda, com todo respeito à história que ele tem no comando do Vasco, ele, em determinado momento ele foi importante para o Vasco. Foi, no passado. Hoje ele não é. O Eurico, se ele gostar de fato do Vasco, ele tem que abandonar o barco. O Vasco não é dele, cara. O Vasco precisa de um novo presidente, um cara que tem um novo horizonte para enxergar. O Eurico Miranda, hoje ele tem uma visão retrógrada do que é o futebol. Aquela visão que ele teve, que um dia funcionou, hoje não funciona mais, cara. Não funciona mais. Mas e a sede, a ganância então, mas pelo esse que é o poder? problema, o cara não quer largar o osso, o cara acha que o clube é dele. O cara está mumificado no cargo. Para, gente. Vamos largar o osso aí, ó. Eurico, o mundo gira, meu irmão. Você também tem que girar. A poltrona da presidência do Vasco não é tua. E é muita negociação, é muita movimentação de venda de jogador, de contratação, de anunciar também o patrocinador master no último dia, né, do seu mandato, que foi ontem, do Eurico Miranda. E para que tudo isso? É necessário o Vasco movimentar? O Vasco fechou ontem o patrocínio para a camisa? O grupo é uma multinacional da indústria farmacêutica. E o próprio Eurico Miranda soltou uma nota dizendo que está fechado, que seria em torno de... Olha lá, então vamos lá. Pera aí, tá lá, chegando depois ele, você vai volta. lá. Carol Patati, é contigo aí, Carol. Boa tarde.
Bom,